Olá, professor Danilo aqui na aula 5, onde nós vamos falar um pouquinho sobre análise empírica e relações de recorrência, tá bom? Bom, nosso objetivo nessa aula vai ser analisar então o consumo de memória durante a execução do programa. Alguns detalhes a gente vai estar omitindo durante esse cálculo, tá? E nós temos que levar em consideração que a execução do programa ele vai inicializar ou ele vai dar início, né, sempre com o carregador do sistema operacional, que vai pegar então o código que já foi compilado e transportar isso para a área de execução. Tá? Então ele copia todo esse código, os dados, os arquivos que serão executados, ele já também faz uma cópia para a memória e já deixa pronto para iniciar a execução do programa. Tudo bem? Então nesse caso aí a gente tem a criação de dois segmentos. Um segmento de código, que é justamente onde vai armazenar todo o código que vai ser executado, e o segmento de dados, que nesse caso aí guarda aqueles dados que o programa irá necessitar. Bom, então aqui está um exemplo desse processo aqui que eu acabei de falar no slide anterior, onde a gente tem a separação, né? Nós temos uma parte aqui onde fica o segmento de código, onde o código aqui já está em linguagem assembly, que é uma linguagem aí, na verdade nem assembly, né? É uma linguagem de máquina mesmo, onde o próprio computador consegue entender. E nós temos esse outro segmento que é o segmento de dados, onde aí no segmento de dados a gente tem duas áreas diferentes. Uma que é o heap e outra que é a pilha. E heap é a área de execução no momento. E pilha é a pilha de execução de dados, tá? Onde vai montando aqui e armazenando os dados em forma de pilha, por isso que chama pilha, tá bom? Aqui nós temos então essa mesma representação que nós temos aqui, só que aqui mostrando, né, os espaçamentos que nós temos. Então, o que tem em cada espaço, tá? Então nós temos aqui os limites de cada uma dessas áreas. Nós temos aqui aonde começa e onde termina cada segmento, tá? E assim por diante. Tudo bem? Não vou entrar em detalhes aqui, é só para vocês entenderem que esses dois segmentos, eles têm tamanhos idênticos, tá? Só que um é para armazenar o código e outro é para armazenar os dados. Bom, o segmento de dados, então ele vai armazenar os dados que serão manipulados pelo programa. E ele é dividido então em estático e dinâmico. O estático é aquele que não se altera em tempo de compilação. Então ele armazena constantes, variáveis globais, locais, que tem um modificador static, né? Static é aquele modificador onde a gente não consegue alterar o valor daquela variável, tá bom? Já o dinâmico não, ele em tempo de execução ele pode se alterar. Então aí é o que a gente chama de heap, que ele é alocado e liberado dinamicamente conforme o programa vai solicitando, tá? E aí existe um coletor de lixo que faz toda essa parte aí de liberação do espaço que não está sendo mais utilizado, tá bom? A pilha ela possui um parâmetro para que as funções e as variáveis locais elas sejam aí acessadas. Então esse parâmetro é o endereço, onde eu indico para onde, né, aponta para onde vai a execução do código. Então aqui tem um exemplo aqui de heap, tá? Então nós temos aqui um programa que calcula o fatorial. Então nós temos nesse caso aqui o programa principal que chama a função fetch, que é essa função fatorial, com o valor 4, certo? Então ele vai calcular aqui, ele passa o valor 4 para cá, então ele chama essa outra função para poder fazer esse cálculo aqui. Só que essa função é uma função recursiva que chama ela mesma, tá? Então veja bem, daqui, né, nós caímos para cá, nós verificamos aqui o valor de n, o valor de n ele é maior do que 1, então ele vai fazer múltiplas definições desse valor de n, né, ou dessa função. Então vai chamar essa função aqui várias vezes, tá? Então ele vai daqui chamar aqui o próximo n, decrementando ele. Tudo bem? É esse processo que vai ser realizado. Se a gente pensar lá na parte de memória, como que ocorre? Os resultados
maiores dependem do cálculo do resultado menor, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o resultado do fatorial de 4 depende do resultado do fatorial de n-1, que é o do fatorial de 3, que depende do fatorial de 2, que por sua vez depende aí de ele achar o 1, que é 1 mesmo, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Nós começamos com o valor 4, certo? Que está aqui, ó, quero calcular o fatorial de 4. Então, o que nós temos? Nós temos aqui o bloco principal, que é da onde inicia a pilha de execução. Isso aqui é definido pelo próprio sistema operacional, que define lá a área. Então, aqui vamos supor que nós temos uma área lá que começa no 1000, certo? Então, o 1000, ele possui aqui, ó, 3 partes aqui pré-definidas, tá? Cada uma de 4 bytes, tá bom? Então, o primeiro 4 bytes, ele armazena aí o retorno da função, tá? Que no caso aqui ele representa com % EBP menos ante, tá? Que é o anterior. Então, EBP é o atual menos o anterior, tudo bem? Ele tem uma área que vai armazenar o retorno do código anterior e tem uma outra espaço aqui que armazena o N atual, tá? Então, esse é o N, esse é o X e esse é o 1000. Então, veja aqui, ó, que esse cara aqui, ele é o % EBP mais 8, tá? E esse cara aqui é o % EBP menos 4, tudo bem? Então, menos 4, por quê? Porque eu pego esse cara aqui e subtraio 4, tá bom? Bom, esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter que chamar o próximo elemento, certo? Que é o n-1, que é o de 3. Então, no n-1, que é o de 3, ele vai ter a mesma coisa. Ele vai ter o retorno, ele vai ter para onde que vai retornar. Nesse caso aqui, é para onde que esse valor vai ser mandado, tá? Que no caso aqui é para o bloco EBP 1000. E aqui eu tenho o valor N que está sendo calculado atualmente, tá bom? Mas esse cara aqui também depende do anterior, que vai chamar de cima. Então, ele vai construindo blocos de pilhas, tá? Armazenando esses blocos em forma de pilha, onde o topo vai ser mais próximo do valor que eu quero calcular, ou seja, do valor realmente que eu tenho já pronto, tá? Já que é uma função recursiva, eu tenho que ter um valor inicial. Então, o topo da pilha é justamente esse valor mais próximo do valor inicial que eu tenho. E aí, conforme ele vai resolvendo, ele vai enviando para a parte de baixo da pilha para ir desempilhando os valores, tá bom? Então, aqui está um exemplo de cálculo, ó, desses endereços. Então, aqui eu tenho 984, que seria esse endereço aqui, ó. Se eu somar aqui mais o EBP, que é 8, ó, dá quanto? 992, que é justamente para onde ele está mandando esse retorno aqui, tá? Para esse cara aqui, que é o N4 que eu quero calcular. Mesma coisa aqui, ó, 972, que é esse cara aqui. Se eu somar mais 8, eu caio em 980, que é esse cara aqui de 3. Tudo bem? Então aqui, ó, se eu for empilhando, eu vou chegar no momento onde eu chego no valor 1. O fatorial de 1 eu conheço. Esse cara eu não preciso calcular. Então, nesse caso aqui, eu já tenho um retorno. Então, eu posso pegar esse retorno e mandar para justamente essa parte aqui, tá? Onde tem aqui o 2. Tudo bem? E aí ele vai recalculando esses valores e desempilhando esses dados, tá? Aqui eu não tenho uma representação, mas aqui seria toda a pilha pronta. Então aqui, a partir do momento que eu tenho esse retorno vai voltar para onde? Para o EBP mais 8. Então ele está no 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ele vai mandar para cá, para esse retorno. Tudo bem? Então somando 8 aqui, ó, volta para o retorno. Então esse retorno aqui ficaria 1. Ele vai calcular então 1 mais 2 e vai mandar para onde? Para mais 8, vai mandar para cá. O 3. Aí ele calcula 3, soma aqui 3 mais 3 e manda para o retorno, que é quanto? Para cá. Então 6. E aqui por último, ele vai calcular então 6 mais 4, né? Vai dar 10. E aqui nesse caso ele vai mandar para o EBP-4, tá? Porque é o fim do programa. Então ele subtrai 4 justamente porque ele já é o final do programa
Então ele vai cair aqui no 996 menos 4, vai ficar no 992, então ele tem o retorno aqui do n, que é 4. Tudo bem? E aí automaticamente ele já retorna isso para o programa principal. Tá? Então é dessa forma aqui que um programa ele é executado e ele é empilhado na minha área de memória. Tá bom? Então se a gente for fazer uma análise empírica, né, a função fatorial de 4 ela empilha até 4 frames, porque eu tenho que ter 4 chamadas da função fatorial. Cada frame ocupa um espaço fixo na pilha, né? Que no caso aí são 12 bytes, são 4 bytes para cada espacinho e aí 3 espacinhos para cada um, ó, que é o valor atual, o retorno, né? Endereço de retorno e o vamos pegar por aqui que fica mais fácil. Aqui é o endereço, né, final, o atual que ele está, ou para onde que ele vai mandar, tá bom? Aqui é o retorno da função e aqui é de quem que eu vou calcular o fatorial, ok? E aí, como são 3 vezes 4, 12. Para calcular o valor de n, serão chamadas então n vezes essa função. Portanto, a complexidade de espaço ela é O de n. Então, vai depender da quantidade de n aí, é a quantidade de espaço que eu tenho para poder alocar. Já em relação à complexidade de tempo, se a gente tirar a parte recursiva, a complexidade ela é constante, porque eu só tenho 2 operações sendo realizadas. Deixa eu voltar aqui no código para vocês verem, ó. Que aqui, ó, é uma multiplicação, certo? E uma atribuição. Então são 2 operações que eu tenho. Então é O de 2, certo? Uma comparação do if e uma multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, uma multiplicação e uma comparação do meu if, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Essa função ela vai ser executada n vezes, então vai dar n O de 2. Que no caso aí, a gente, como O de 2 é constante, a gente tira ele e só fica a complexidade de O de n, tá bom? Então tá aqui de novo o código, só para vocês verem. Então a gente pode pegar aquela forma recursiva e remover ela, né? Nós já fizemos isso em aula anterior. A gente pode transformar aquela função recursiva em uma repetição. Que aqui nesse caso eu consigo então calcular esse valor aqui sem ter que rechamar a função. Então qual que vai ser a complexidade desse cara aqui? Aqui nós temos uma comparação, uma atribuição e aqui uma subtração. Então seria O de 3, certo? Mais uma comparação aqui, O de 4, né? Que ele vai fazer aqui uma vez também uma comparação. Só que isso daqui são n vezes. Então esse cara aqui seria n vezes O de 4. Que no caso aí também vai dar, no caso a complexidade maior, que é n, né? Que é o elemento que ele tem aí repetição, então também vai dar uma complexidade O de n, certo? Então os dois têm a mesma complexidade. Já na complexidade espacial, quando a gente tem uma função de repetição, eu não preciso ter empilhamentos de vários espaços. Com um único espaço eu consigo executar e calcular aquele cara, tá? Então só preciso disso daqui, ó. Eu preciso do n atual, eu preciso do x, que é o meu retorno. Esse aqui é o programa principal. Esse aqui é para onde vai mandar o meu programa principal, né? O retorno do programa principal. E aqui é o meu retorno da função. Então, eu somente com esses blocos aqui, né? Com um bloquinho, na verdade, que é um conjunto de 3, né? A gente consegue calcular o fatorial de qualquer número. Então, a complexidade espacial, né, do espaço aí já diminui bastante. Ele já passa a ser apenas complexidade O de 1, que é uma complexidade constante, enquanto no outro era uma complexidade O de n. Agora a gente vai entrar na parte que é chamada de cálculo de relação de recorrência. Então vamos imaginar o seguinte, que nós teremos uma pesquisa binária. O que é uma pesquisa binária? É uma pesquisa que é realizada em um vetor ordenado aqui, tá? Então nós temos um vetor ordenado e a pesquisa binária o que ela faz? Geralmente ela sempre vai realizando divisões ao meio, tá, desse vetor,
E aí, com base nessa divisão, ele vai ou para a esquerda ou para a direita, dependendo do valor que eu estou procurando, tá bom? Então ele vai dividindo cada vez mais esse vetor até chegar no momento onde eu só tenho dois elementos e ele sabe se o elemento está ou não, tá? E aí eu tenho várias chamadas recursivas dessa função aí, dessa função recursiva, só que com um tamanho de elementos, um conjunto de elementos cada vez menor, tá ok? Então aqui é o código que pode ser utilizada para resolver aquele problema da pesquisa binária, tá bom? Então veja que eu tenho uma comparação aqui para saber se ele é menor ou maior do que o elemento, para eu saber se eu vou para a direita ou para a esquerda, tudo bem? E aqui eu tenho uma divisão sempre do conjunto, né? Fazendo com que esse conjunto fique metade do tamanho do conjunto inicial, tudo bem? E aí eu tenho uma busca, uma nova chamada dessa função, passando sempre esse conjunto menor. Então o melhor caso ocorre quando o elemento ele está no meio, que eu só preciso fazer uma chamada dessa função. Então a complexidade seria O de 1, tá? E aí a complexidade não depende do tamanho do vetor, ela sempre vai ser constante, certo? E o pior caso é se a gente for tirar a pesquisa aqui, a função recursiva, ela seria O de 1, tá? Nesse caso aqui, tudo bem? Aqui ele encerra a execução quando o elemento não está no vetor. Então se ele procurar fazer todas as subdivisões e aquele elemento que ele está procurando não estiver lá, ele encerra aí com o valor -1, retorna -1 e ele encerra a pesquisa. Então, naquele exemplo lá nós temos T de N, que é o tempo que eu quero calcular, né? De N amostras, ele vai ser o quê? Ele vai ser T de N sobre 2, porque eu vou dividir sempre, né, o meu espaço original, mais a complexidade O de 1, que é o quê? Se o elemento ele for o elemento do meio, tudo bem? Então eu divido ao meio e somo com a complexidade do elemento do meio. Então Tn sobre 2 seria o custo da parte recursiva, né? Que só são executadas metade do conjunto de valores que eu falei para vocês. E O de 1 seria considerando que ele estivesse, né, sempre no meio, tudo bem? Então, para que seja facilitado os cálculos, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o O aqui, tá? E trabalhar somente com 1, tá? Tirando o O, então nós temos Tn sobre 2 mais 1, ok? Bom, vamos considerar que a gente tenha somente um elemento aí na nossa lista. Se eu tiver um elemento na lista, a complexidade desse cara aqui, né, o tempo que ele vai demorar, vai ser o quê? Vai ser 1. Por quê? Aqui vai ser 1, nt sobre meio, né? Esse cara aqui, o n é 1, então vai ser meio mais 1. T de n sobre meio a gente não vai calcular. Então vai ser uma complexidade aí de apenas uma busca. Com uma busca apenas eu consigo chegar ao valor que eu tenho, que eu estou procurando, tudo bem? Agora vamos considerar aqui que eu tenho t igual a 8, tudo bem? Se eu tiver t igual a 8, o que eu tenho aqui? Eu vou ter n igual a 8, então aqui vai dar 8 sobre 2, vai dar 4, mais 1, ok? Mas quem que é o t de 4? O t de 4 seria o t de 2 mais o t de 1. E quem que é o t de 2? Seria o t de 1 mais 1. Bom, o t de 1 a gente tem, que é 1, certo? Então seria 1 mais 1 seria 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Ok? Se eu voltar de forma ao contrário, então aqui 1 mais 1, 2. Aí eu tenho mais esse 1 aqui, 3, mais esse 1, 4. Então o t de 8 seria igual a 4. Ok? Beleza. Pensando nisso, o que acontece? Eu posso, de forma algébrica, fazer o mesmo processo. Então, se eu tiver t de n aqui, aqui vai ser t de n mais 2 mais 1. Depois, esse cara aqui vai ser o t de n sobre 2, vai ser o t de n sobre 4, ok? Porque esse cara aqui não é 2,
Só que aqui era 8. Então, 2 ao quadrado, 4, certo? 8 dividido por 4 dá justamente os 2, tá? Então, t de n sobre 2 ao quadrado mais 1. E depois, por último, que esse cara aqui, t de n sobre 2 ao cubo mais 1. Ok? Então, eu consegui, a partir desse processo, criar o mesmo processo só de forma algébrica, sem números, somente representação por meio de símbolos, aqui que é do n, ok? Bom, então nesse caso aqui, veja que eu tenho, então, ao final, t de n sobre 2 elevado a L menos 1. Quem que é L menos 1? L menos 1 seria o meu número que eu tenho de repetições, certo? Então, no caso aqui eu tenho, quantas chamadas que eu tenho? Aqui seria 4, né? O L seria 4 aqui, porque eu tenho 4 chamadas. Então, aqui chamou a primeira, segunda, terceira, certo? Então, o meu L aqui seria 4, né? 4. E aí, nesse caso aqui, então eu tenho de novo, então voltando aqui, n dividido por 2 elevado a L menos 1. Porque apesar de eu ter aqui n4, certo? Eu tive 3 chamadas recorrentes. Então aqui, essa foi a primeira, essa foi a segunda e essa foi a terceira. Aqui, na verdade, teria a quarta, certo? Só que a quarta aqui eu não preciso chamar porque eu já sei qual que é o valor de t de 1. Então, economizei uma, tá bom? Então, aqui, voltando aqui, seria tn dividido por 2 elevado a L menos 1, certo? Que isso aqui seria igual ao quê? Eu posso tirar, né, o termo algébrico aqui. Então, vai ficar t de n sobre 2 elevado a 2L vezes 2 elevado a menos 1, certo? Que 2 elevado a menos 1 dá 1. Então, isso aqui vai dar t entre parênteses, n dividido por 2 elevado a L, fecha parênteses, mais 1. Tá? Isso aqui, então, vai ser igual esse termo de dentro aqui, n sobre 2 elevado a L, vai ser igual a 1, ok? Porque eu passo esse cara para o outro lado, então vai ser igual a 1. Então, n vai ser igual a... Esse cara está dividindo, passo multiplicando. N vai ser igual a 2 elevado a L. O inverso de uma potenciação é o nosso logaritmo. Então, vai dar L, que é quem eu quero achar, vai ser igual a log 2 de n. Certo? Então, voltando à fórmula original, então a gente vai ter t de n vai ser igual a t de n sobre 2 mais 1, que vai ser igual a t de n sobre 2 elevado ao quadrado, mais t de n elevado ao cubo. Que isso aqui, então, vai ser o quê? A gente já viu que é log de 2 na base, log de n na base 2, então t de n vai ser isso tudo aqui, né? Que é a complexidade de log 2 de n vezes 1. Por que vezes 1? Porque aqui, ó, eu tenho 1 multiplicando, ok? 1 mais t de 1. Por que t de 1? Porque a primeira complexidade aqui que nós tivemos, ó, cadê? A primeira complexidade aqui, ó, do t de 1 vale 1. Tá aqui, ó, t de 1, tá? Que é a última aqui, t de 1. Então, isso aqui vai ser igual ao final do que? T de n é igual a log 2 de n mais esse cara aqui a gente pode considerar como sendo uma constante, então mais 1. Como é uma constante, eu tiro esse termo aqui, então a complexidade final daquele código vai ser o log de n. Tá? O log de n. Então, essa é a complexidade de tempo que a gente, de forma recursiva, a gente achou. Já a complexidade de espaço, vamos pensar aqui. Nós temos
esse t de n, que chama t de n menos 2, que chama t de n ao quadrado, n sobre 2 ao quadrado, depois n sobre 3 ao cubo e assim por diante, certo? Então, qual que é o tamanho dessa árvore? Ou seja, quantas chamadas ele vai fazer? Então, se a gente considerar então aqui a altura da árvore sendo L mais 1, então a gente vai ter log 2 de n mais 1, que era a complexidade anterior, que vai ser então log de n, ok? Daqui a gente já calculou anteriormente, então isso aqui é igual a log 2 de n mais 1, que é igual a log de n, tá? E aqui, pessoal, a gente tem então, a gente considerar esse primeiro termo aqui é n, que é igual a nzão, que é o número de elementos sobre 2 elevado a 0. O próximo, nzinho, vai ser igual a nzão sobre 2 elevado a 1. O próximo, nzão vezes nzinho é igual a nzão sobre 2 elevado ao quadrado e assim por diante, tá? Então a complexidade de espaço vai ser log de n também. Se a gente transformar agora a função recursiva em uma função não recursiva, fazendo a partir de uma repetição, o que vai acontecer? No pior caso, a complexidade de tempo continua sendo log 2 de n, só que a complexidade de espaço já cai para complexidade constante, O de 1. Tá ok? Porque lembra que a gente não vai ter agora empilhamento, vários empilhamentos. A gente vai ter o quê? Apenas uma única caixinha com 3 divisões para poder armazenar o valor que eu estou calculando, tá? Então, automaticamente, nesse único bloco aí eu consigo fazer todo o processo de pesquisa e de cálculo da minha pesquisa, tá bom? Então a complexidade ela se reduz bastante, tá bom? Bom, a gente tem também recursividade de cauda. O que é recursividade de cauda, pessoal? Recursividade de cauda é uma função que apresenta recursividade, uma função apresenta recursividade de cauda se nenhuma operação é executada após o retorno da chamada recursiva, exceto retornar ao seu valor. Ou seja, a função de cauda seria algum valor que é somado quando eu retorno da minha função. Tá? Vamos supor que eu chame minha função, ela calcula o valor e no retorno da função eu some algum elemento ou multiplique alguma coisa. Então, esse somar ou multiplicar é chamado de função de cauda ou recursividade de cauda. Tá? Quando eu não tenho isso daqui, é porque eu não tenho recursividade de cauda. Então, essa característica permite facilmente a gente converter uma versão não recursiva, pode ser realizada pelo próprio compilador. Tá? Então, a gente consegue, quando nós temos um cálculo ou um programa que não tem uma recursividade de cauda, a gente consegue facilmente transformar ele em uma versão de repetição, sem uma função recursiva. Que isso daqui é muito interessante porque reduz demais a complexidade espacial. Tá? Já isso pode ser feito a nível de programação ou o próprio compilador consegue fazer isso, sem eu ter que fazer nenhuma alteração no código. Se eu tiver a função recursiva, só que sem a função sem a parte de cauda, o próprio compilador consegue transformar esse processo em uma função repetitiva, tá bom? Então, função de pesquisa binária é uma recursividade de cauda. Por quê? Porque ele não tem nenhuma operação que é executada ou que é feita depois do retorno da função. Ele só retorna o valor aqui, ó, retorna aqui, tá? E não soma mais nada. Então ele só retorna, desculpa, não é aqui. Aqui, ó, ele só retorna aqui, ó, tá vendo? Ou ele chama a função aqui recursiva, tá? Mas não tem nada sendo somado ou multiplicado aqui, tudo bem? Então ele é uma função, uma recursão de cauda. Então, ele consegue
fazer com que a gente transforme isso em tirar uma função recursiva e transformar isso numa função repetitiva, ou até mesmo o próprio compilador fazer isso, tá bom? Já a função fatorial não, ela não é uma recursividade de cauda. Por quê? Se a gente voltar aqui na função fatorial, ó, voltar um pouquinho mais. Aqui, ó, na função fatorial nós temos um elemento aqui, ó, que é multiplicado pelo fatorial. Então, esse cara aqui faz com que isso não seja uma função recursiva de cauda, tá? E aí, com isso, a gente não tem tanta facilidade, ou o compilador não consegue fazer isso, essa transformação aí de uma função recursiva em uma função repetitiva de forma automatizada. Talvez eu tenha que fazer isso manualmente, tá? E aí, se eu não fizer isso, eu caio numa utilização excessiva de espaço, tá? Então, essas são as diferenças aí, e por isso que a recursividade de cauda, se a gente consegue fazer isso no código, é importante para poder facilitar todo esse processo do compilador, reduzir o espaço de armazenamento, tá bom? Então, pessoal, a gente para por aqui. Próxima aula a gente continua. Até mais.